Foi-me bom ter passado pela aflição, disse o salmista no capítulo 119, para que eu aprendesse os teus decretos. Aqui está a razão do sofrimento, na maioria das vezes, para muitos de nós cristãos. Na verdade, os homens lá fora não vão entender muito acerca do sofrimento. Perguntaram a Cristo, uma certa ocasião, quem pecou, se teria sido aquele homem que havia nascido cego, ou até mesmo seus pais, para que ele nascesse cego daquela forma. Quem pecou? Perguntaram a Cristo. Mas Cristo disse, nem ele, nem os seus pais, mas para que a glória de Deus se revelasse a ele, se fosse revelada nele. Aqui está a razão também do salmista ao afirmar que foi bom ter passado por todo aquele deserto de aflição, de perdas, de angústias, de privações, para que por meio de tudo isto ele pudesse aprender os decretos de Deus. É pelo sofrimento que muitos de nós, principalmente nós cristãos, vamos rever os nossos valores, vamos rever a nossa caminhada, a nossa jornada. Muitas vezes o sofrimento não está atrelado necessariamente ao pecado. Jesus disse que aquele homem não havia pecado, nem mesmo seus pais, para que nascesse cego. Sofrimentos às vezes podem chegar à minha vida ou à sua vida como consequência de erros de terceiros. Uma atitude errada de um pai ou de uma mãe, de um chefe de autoridade, de um governo, de um governante, de um presidente, pode trazer consequências sobre nós. Enfrentamos recentemente a greve dos caminhoneiros no Brasil. Ficamos privados, ficamos acuados, ficamos presos em nossas residências, em nossas casas, sem ao menos podermos sair para resolver questões básicas do cotidiano. Mas não por nossa culpa, por uma decisão e uma escolha de uma parte da sociedade que decidiu parar o país para que os governantes tomassem consciência, mas apesar de toda esta situação, houve consequências. Assim também é o sofrimento na perspectiva de um cristão. Para o autor da carta aos Hebreus, é possível de entender a razão pela qual Cristo padeceu tamanho sofrimento. Ele padeceu tudo aquilo para que hoje ele pudesse socorrer aqueles que, na semelhança da sua carne, são tentados hoje, a fim de serem ajudados, sustentados e socorridos pela graça maravilhosa dele, que hoje vive para sempre, à direita de Deus Pai, para interceder como homem perfeito, sem pecado, por mim e por você. A razão do sofrimento está também em levar nós cristãos a revermos os nossos valores, a rever os nossos valores, as nossas ideias, as nossas posturas, a tomarmos consciência de fato como está sendo a nossa jornada e a nossa caminhada ao longo dos anos. Quero ler para você um texto acerca do apóstolo Paulo ao afirmar acerca do sofrimento. No capítulo 4 de 2 aos Coríntios, ele diz no capítulo 4, verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas que são vistas, sentidas, nas coisas que são perceptíveis aos nossos 5 sentidos, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nessa mesma linha, o apóstolo Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior, nossa carne, nosso físico, nosso emocional estejam sofrendo, se debatendo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Esta é a razão pela qual Cristo padeceu sofrimento. Esta é a razão pela qual nós cristãos
somos desafiados a dizer sim quando a crise, o vale, o deserto, a perda, qualquer situação negativa aos olhos da nossa carne. Aquilo que a nossa carne se diz totalmente constrangida, doída, ferida, machucada. O nosso espírito olha para tudo isso e vê a recompensa, o grande peso eterno de glória, daquilo que vai redundar para a eternidade, daquilo que vai redundar para a nossa própria jornada lá na frente, aqui na terra, com Cristo, junto aos homens. Como se identificar com aqueles que padecem situações de sofrimento se eu nunca padeci e passei por tal situação? Muitas vezes não é necessário, sim, passar por tal situação para haver uma genuína identificação. Mas, na maioria das vezes, é importante ter aquela trajetória, ter essa caminhada, ter essa identificação. E nós poderemos dar um melhor feedback, retorno, para aqueles que estão ao nosso redor, lá na frente, onde poderemos afirmar: não apenas eu sinto muito, mas eu posso dizer, eu me identifico com a sua luta, com o seu problema, com a sua crise, com a sua diversidade, porque eu também passei por isto, alguns meses, anos ou semanas atrás. Que Deus possa confortar o seu coração, que Deus possa levar você, que hoje tem se debatido, questionando acerca de todas estas situações adversas, financeiras, físicas, emocionais, espirituais, profissionais. Muitas vezes, todas estas situações nas mãos de Deus podem se tornar instrumentos pelos quais Deus haverá de construir, de fazer um caminho novo, um tapete, uma jornada, a fim de que você passe em triunfo, seja aprovado diante desse teste, a fim de ser amanhã uma ponte, uma mão estendida, um canal, um instrumento e um testemunho vivo, um bom perfume de Cristo a ser exalado por aqueles que haverão de te cercar, de estar junto a você no tempo da adversidade dele ou dela. Que Deus conforte o seu coração. E repito aqui as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe nesse deserto, nessa jornada. Ele disse em Deuteronômio capítulo 8, eu te levei ao deserto para mostrar o que estava no teu coração. É na hora da crise, é na hora das provações, das tentações, que nós podemos identificar as nossas reações, as nossas posturas, as nossas posições que muitas vezes vão se levantar totalmente contra a nossa confissão. Mas se eu me permitir submeter-se à vontade de Deus, ao tratamento de Deus, é possível que esse ouro levado ao fogo, ao cadinho, pelo ourives, é possível esse ouro se liquefazer, a fim de que as suas impurezas que estavam ali impregnadas sejam removidas, a fim de que esse ouro seja mais limpo, límpido, reluzente e totalmente isento de impureza, sujeira que outrora estavam ali atreladas. Esta é a razão pela qual o livro de Jó chega a nos afirmar em uma das grandes confissões de Jó, no capítulo 23. Se o Senhor me provasse, disse Jó, eu sairia como ouro. E aqui reside o motivo do sofrimento que nós cristãos também padecemos e sofremos e enfrentamos. Um trabalhar de Deus nos valores do reino dele em nosso homem interior,
em nosso coração. Deus abençoe a sua vida.